Galera, tudo bem? Eu me chamo Adam Costa e juntos continuamos nessa jornada lançando um olhar sobre a produção fotográfica na Amazônia Internacional. Na aula passada nós falamos sobre o Equador. Interessante, né? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a Bolívia. O que vocês conhecem sobre a Bolívia além de La Paz e do Lago Titicaca? Quer saber mais? Cola aí que a gente vai já descobrir. Bom, para a gente começar a falar sobre Bolívia é interessante a gente sempre entender o contexto histórico e geográfico para a gente entender essas interações na produção fotográfica. Dados bastante importantes quando se trata da Bolívia é a gente perceber e lembrar, na realidade, né, que antes mesmo do colonizador espanhol chegar aqui na América do Sul, a gente já existia populações e civilizações extremamente bem desenvolvidas e bem estabelecidas. No caso do território boliviano, a gente tinha uma população chamada os Tijuanacos, né, que foram devastados com a presença, a chegada dos espanhóis no século XV e XVI. Tá? Outro dado importante a gente lembrar que o território que hoje é compreendido como a Bolívia pertenceu a um outro Gran-Reino. A gente falou na aula passada sobre o Gran-Reino da Colômbia e a gente vai ter o Gran-Reino, vice-reino do Peru, tá? E que logo depois ele vai modificar para se transformar em Rio da Prata. Outro dado importante é que o processo de emancipação e de independência do território boliviano vai acontecer por volta de 1808 e 1809, né, como a gente já falou nas aulas passadas, que esse vai ser uma crescente aqui na América do Sul, e ela vai conseguir a emancipação dela de fato em 1825 com tropas lideradas por Simão Bolívar, que vai inclusive ser homenageado ganhando o título, né, do país, Bolívar. Importante também que após o processo de colonização, o território boliviano vai passar por forte instabilidade política, né? O que vai acabar combinando com a entrada do território na Guerra do Pacífico, que vai acontecer de 1879 a 1883, onde a Bolívia perde, né? Tá no grupo que perde a guerra e por conta disso ela vai sofrer algumas sanções, dentre elas a perda do acesso ao litoral, que ela perde para o Chile. Ela perde também porções territoriais para o Paraguai e também vai ser nos acordos logo posteriores a essa guerra do Paraguai e a outros conflitos na região que ela também vai acabar perdendo território para o Brasil, que é o território onde fica localizado o estado do Acre. Tá? Então é importante a gente entender essas interações sociais e essa relação do processo, dos resquícios de processo de colonização, para a gente tentar entender como isso acaba refletindo na produção das imagens e de como esse aparato técnico-científico vai ser incorporado no dia a dia dos bolivianos e como ele acaba sendo utilizado como um grande instrumento de denúncia. Bom, vocês lembram que na aula da Colômbia a gente falou que aconteceram surgimento de vários grupos paramilitares? Na Bolívia não vai ser diferente. Na Bolívia a gente vai ter o Movimento Nacional Revolucionário, que vai ser muito presente a partir da década de 50, e que vai ser responsável por boa parte dos conflitos sociais que vão acontecer no território boliviano. Outro dado importante também é que a partir da década de 60, mais precisamente a partir de 64, a gente vai começar a ter a presença de uma ditadura militar. Lembra que também esse é um traço comum da América do Sul. A gente já comentou em aulas passadas que na década de 60 vão pipocar pelo continente, pela América do Sul vários ditaduras militares, beleza? Um outro dado importante é que pós processo de ditadura, já na década de 90, a Bolívia se abre ao neoliberalismo, que vai provocar vários processos de privatizações de estatais e que vão culminar essas privatizações em um novo processo de guerra civil. Um outro dado importante é que em 2005 Evo Morales assume o poder como presidente e permanece na presidência durante 3 mandatos, e que vai ser bastante importante porque a gente vai também acirrar esses conflitos da década de 90, já que o Evo Morales tem uma postura socialista, tá? Então esses movimentos de privatização eles vão ser bastante fortes e vão acabar provocando grande movimentação social e grandes conflitos sociais que vão estar repercutindo no território boliviano até hoje. Então é importante a gente perceber que o território boliviano ele vai ser marcado por muitos conflitos sociais e isso vai acabar
sendo refletido na produção fotográfica. Eu vou trazer para ilustrar esse primeiro momento da fotografia na Bolívia, de um fotógrafo chamado Zepita. O Zepita é boliviano e a produção dele está muito pautada nessa busca dessa ancestralidade nos costumes e nas práticas das sociedades pré-colombianas remanescentes no território boliviano. Então o Zepita traz um olhar de dentro, né, um olhar de um índio, podemos dizer assim, de um índio boliviano, documentando o cotidiano, documentando as tradições culturais bolivianas, e ele é um candidato bastante importante para a gente começar a discutir a fotografia boliviana. Beleza? Fica aí para você conferir. Um outro olhar diferenciado sobre a produção de imagens é de uma fotógrafa chamada Alejandra Dorado, que traz na sua impregnação técnica, flertes com pintura, com a costura, com essa certa artesania, né? E a artesania também está muito ligada ao principal objeto de crítica dela, que é a fotografia histórica. Então, quando a gente lembra, faz essa volta para a técnica, né, fotográfica, ela demandava bastante tempo, bastante preparo, e que de certa forma a gente foi perdendo com a fotografia digital hoje. Então a Alejandra faz esse olhar mais jocoso, mais curioso, bastante crítico a essas tradições, ao papel da mulher, a relação feminina também é bastante importante na produção e na crítica dessa fotógrafa. Quer ver? Dá uma olhada aí. Outro olhar também bastante curioso com relação à produção contemporânea boliviana é de uma fotógrafa chamada Karina Muenk Reis. O trabalho da Karina é um trabalho pautado na documentação, então ela lembra um pouco o trabalho de grandes mestres do retrato. Então ela se apropria da estética do retrato para reforçar um discurso problematizando as questões da feminilidade, do cárcere. Então é um trabalho bastante interessante que vale muito a pena conferir, beleza? Bastante contundente, não é mesmo? Bom, além do trabalho da Karina, eu apresento para vocês o trabalho de um fotógrafo boliviano que faz a documentação do cotidiano de maneira também bastante potente e curiosa, que chama Patrício Cruque. O Patrício tem uma fotografia bastante pautada no fotojornalismo e também um olhar muito apurado de denúncia. O trabalho do Patrício também é marcado pelo uso bastante inteligente da cor, né, trazendo essas camadas bastante potentes de significação também para a produção dessa imagem. Quer ver? Acompanhe o trabalho do Patrício para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse fantástico fotógrafo. Beleza?
E por fim, porém não menos importante, tem o trabalho de um fotógrafo brasileiro, gaúcho, que chama Izan Petterle. Apesar de brasileiro, ele tem uma série construída no território boliviano que é bastante interessante, que documenta o cotidiano e as interações, principalmente recentes, relacionadas aos atuais conflitos sociais. Então Petterle fala da história e fala do cotidiano, nesse movimento de ida e volta na construção da fotografia dele. É um trabalho extremamente potente, extremamente rico, colorido, com muitas texturas, com muita cor. Ele traz o que a gente espera, o que a gente tem no nosso fantasmático América do Sul, de modo geral, sobre esse tempero latino. Então é um trabalho que vale muito a pena conferir. Confira a série dele, que realmente é bem interessante. Bom, também não se preocupem com referência a acessar o material. Eu vou deixar na descrição do vídeo links para acessar o nome de todos os fotógrafos para que vocês tenham esse material complementar sobre a aula. Tá? Fica aí, porque agora a gente vai fazer o nosso bate-volta só para saber se vocês realmente aprenderam. Fica aí. Vamos lá, estamos de volta, né? Muita coisa para a gente ver num curto tempo. Mas vamos lá, dados importantes que a gente precisa sempre lembrar quando a gente fala da Bolívia é que ela vai ser marcada por bastantes conflitos sociais, e esses conflitos sociais vão ser repercutidos na produção fotográfica. Um outro dado bastante importante é entender que ela passou por muitos movimentos de ditadura e de guerras civis, né? Então isso também acaba sendo impregnado nessa fotografia documental, que é um dado também bastante importante para a gente analisar a produção. Como a gente já falou em outras aulas, a minha intenção não é apresentar a totalidade dessa produção, mas sim fotógrafos, artistas que tragam olhares diferenciados sobre essa produção fotográfica boliviana para também dar outros nortes, né? Dar outros pontos de vista com relação à análise dessa produção fotográfica, que é bastante rica, que é bastante vasta. Beleza? Dúvidas, crises, sugestões, deixe seu comentário aqui que na medida do possível eu vou respondendo todo mundo. Beleza? Até a próxima aula. Beijão!